Herói de todo dia. Já percebeu que nas histórias em quadrinhos e nos desenhos animados, o herói está sempre disposto a salvar, a ajudar, a socorrer? Nessas histórias, o personagem herói é sempre incansável, não mede esforços para ajudar e é capaz de esquecer das suas vontades e desejos quando precisa agir. Porém, você se deu conta de que esses heróis também existem no mundo real? Já conseguiu perceber que a vida está repleta desses grandes heróis? Como alguns heróis dos quadrinhos, esses também, que encontramos no nosso cotidiano, não fazem questão da fama e do sucesso. Eles preferem o prazer do anonimato, onde a glória e a fama são plenamente substituídas pelo sentimento do dever cumprido. São heróis nossos de cada dia, todos aqueles capazes de chegar ao lar após um dia intenso, onde o peso do mundo parece descer sobre os ombros, e ainda ter disposição para brincar de pega-pega ou de cavalinho com os pequenos que os esperam ansiosos. Não há como não chamar de heróis aqueles capazes de deixar de lado relatórios, e-mails e trabalhos, abrindo mão dos compromissos profissionais levados para casa, somente para escutar as aventuras e sonhos do universo infantil. É um heroísmo ser capaz de não perder a sensibilidade com as lutas da vida e os compromissos que se sucedem, e entender que o tempo gasto para responder sobre a cor do céu ou as dúvidas mais surpreendentes da vida não é perda de tempo, mas investimento na vida daquele que ama. Esses heróis são capazes de ensinar com a leveza da alma e a firmeza do agir sobre os valores da vida, sobre a honestidade, o respeito ao próximo e a retidão do caráter como indispensáveis para a vida. E para nos ensinar essas coisas, como todo bom herói, esses não gostam do discurso, da frase feita ou do grande diálogo. Ensinam-nos pela melhor pedagogia, a do exemplo. Nossos heróis anônimos são capazes de dar uma escapadinha da correria do cotidiano só para ver um jogo de bola, ou uma singela apresentação musical, ou uma declamação de poesia que seja, mesmo que ela tenha não mais que 4 versos. Fazem não por eles, mas porque sabem que para seus filhos isso é muito importante. E fazem tudo isso porque sabem que eles não são heróis feitos para salvar vidas. Eles entenderam desde há muito que Deus os fez heróis diferentes. São heróis que constroem vidas. Por isso, são capazes de achar importante as coisas mais simples, quando as coisas simples são importantes para seus filhos. São capazes de esquecer seu cansaço, compromisso ou seu lazer, para fazer do lazer dos filhos o seu lazer. Eles são heróis porque entendem que tudo isso que fazem hoje, talvez os filhos não entendam, nem consigam reconhecer e agradecer. Mas um dia fará toda a diferença. Eles, os nossos heróis, nunca se cansam e nunca desistem da sua poderosa missão. Isso porque dentro deles há um combustível mágico que os move. Tão mágico que quanto mais eles usam, mais se multiplica. O combustível do amor. E alguns de nós ainda temos a grande felicidade de chamar esses heróis por uma outra palavra: Pai. Meu Pai. Todos os que fomos acalentados pelo amor paterno, com certeza, recordamos nosso velho com saudade. Particularmente, quando nós mesmos nos tornamos pais, as lembranças acodem aos atropelos. Na acústica da alma, ainda ouvimos os passos firmes nas noites de trovoadas, a conferirem sua ronda, janelas, trancas, cortinas, o sono da criançada. Se fechamos os olhos, podemos sentir o deslizar da sua mão levemente pelo nosso rosto e o puxar cuidadoso do cobertor. Vemos sua silhueta se perdendo na penumbra
e ouvimos o último abrir e fechar da geladeira. Recordamos da criança que fomos e que ficava à espera da sua volta do trabalho. Aqueles que tivemos pais cujo trabalho exigia muitos dias fora do lar, podemos sentir outra vez o coração aos atropelos, lembrando o som do carro dele chegando na madrugada. Será que lembrou de trazer um presente? Será que a sua barba está por fazer e vai espetar o nosso rosto? Recordamos o passeio dos fins de semana, do presente de aniversário, da ceia de Natal, até das broncas após as nossas malandragens. Igualmente, lembramos dos carinhos à chegada de nosso boletim, a alegria após passar de ano, a comemoração em família pelas nossas vitórias. Fundamental, ensino médio, vestibular, faculdade. E quando chegamos à adolescência, quantos cuidados? Quem são os seus companheiros? Com quem você vai sair? Aonde vai? Não fume, não beba, não exceda a velocidade, respeite os sinais de trânsito. É hora de chegar? Não falei para chegar antes da meia-noite? Filho, respeite os mais velhos, faça um carinho nos seus avós. Quando afinal vai se decidir a trabalhar? Garoto, vou lhe cortar a mesada. Olhando as rugas estampadas no rosto de nosso pai, somos tomados de carinho e nos curvamos diante dele. Quantos anos vividos no calor do lar paterno! Quantas lições! Lições que hoje repassamos para os nossos próprios filhos, e sem nos darmos conta, vamos repetindo os mesmos gestos dele. Daquele que há 60, 70 anos renasceu e um dia se tornou nosso pai. Olhamos nossos filhos e, lembrando de como a generosidade de nosso pai, os seus cuidados nos fizeram bem ao caráter, nos esmeramos no atendimento aos nossos próprios rebentos. Por tudo isso, outra vez, é que a nossa gratidão cresce no peito e explode em uma grande manifestação de afeto. E como se nosso pai fosse uma criança pequena, abraçamos o velho e o embalamos em nossos braços com a mesma canção de ninar que um dia ele embalou a nossa infância. As mensagens repassadas às crianças calam profundamente em suas almas. Embora o tempo, a distância, as circunstâncias mais adversas, tudo que as aninhou e animou nos anos infantis, repercute pela vida fora. Eis porque a infância tem um caráter de primordial importância ao ser humano. É nesse período de repouso para o espírito, que se prepara para as lutas do mundo, que o ser se abastece de energias, vigor, valores reais que são, em verdade, as únicas heranças autênticas que os pais legam aos filhos. O melhor pai. O carteiro chegou e entregou o telegrama. Carlos Alberto leu e uma ruga lhe sulcou a testa. Eram palavras breves. Seu pai morreu. Enterro, 18 horas. Mamãe. Ele continuou parado olhando o vazio. Nenhuma lágrima. Por que não sentia a morte do velho? Avisou a esposa e tomou o ônibus. No íntimo não desejava ir ao funeral. Ia para que sua mãe não ficasse ainda mais triste. Ela sabia que pai e filho não se davam bem. Desde o dia que Carlos Alberto havia feito as malas, depois de mais uma discussão com seu pai, e saído de casa, nunca mais voltara. Telefonava para sua mãe no Natal, Ano Novo, aniversário. Não pensava no pai. No velório, poucas pessoas. Sua mãe estava pálida, chorosa. Carlos Alberto não chorou. Parecia-lhe estar no velório de um estranho. Depois do funeral, ele prometeu retornar, trazendo a esposa e os netos para conhecer a mãe. Agora que seu pai não estava mais lá para criticá-lo e para lhe dar conselhos ácidos, ele podia vir visitá-la. Quando se despediu, a mãe lhe colocou algo pequeno e retangular na mão. Algo que havia encontrado entre os guardados do marido recentemente. No ônibus, Carlos Alberto abriu curioso aquela caderneta de capa vermelha. Reconheceu a caligrafia firme de seu pai.
nasceu hoje o Carlos Alberto, quase 4 quilos. Meu primeiro filho, um garotão. Cada folha que Carlos Alberto lia o remetia ao passado, numa mistura de dor e perplexidade. Hoje meu filho foi para a escola. Fiquei emocionado quando o ouvi de uniforme. Desejei-lhe um futuro cheio de sabedoria. Que ele possa ser alguém na vida, melhor do que eu, que não pude estudar. Noutra página estava escrito: Carlos Alberto pediu hoje uma bicicleta. Meu salário não dá. Vou fazer horas extras para conseguir comprar uma. Ele merece, pois é estudioso e esforçado. Carlos Alberto mordeu os lábios. Lembrou das brigas que teve com o pai para ganhar a bicicleta. Se todos os amigos tinham, por que ele não podia ter? Agora ele descobrira por que seu pai tinha sempre os olhos vermelhos. Era de atravessar as madrugadas em horas extras para comprar o que o filho queria. Hoje fui obrigado a levantar a mão contra meu filho. Foi preciso chamá-lo à razão. Carlos Alberto anda com más companhias. Carlos Alberto lembrou da cena. Naquela noite, se seu pai não o tivesse impedido, ele teria ido ao baile com os amigos. Amigos cujos caixões ele acompanhara ao cemitério, vítimas de um terrível acidente de carro no dia seguinte. As páginas se sucediam. Anotações e mais anotações. Em silêncio, seu pai o havia amado. Escrevia na madrugada de solidão. Ninguém havia ensinado aquele pai a chorar, a dividir as suas dores. O mundo esperava que ele fosse durão, nem fraco, nem covarde. Mas agora, Carlos Alberto estava tendo a prova de que debaixo daquela fachada de fortaleza havia um coração terno e cheio de amor. Quando fechou a caderneta, depois das últimas anotações, Carlos Alberto sentiu o peito doer. Honre seu pai para que os dias de sua velhice sejam tranquilos. Onde ouvir aquilo? Nos dias da sua adolescência e da sua juventude, jamais havia parado para pensar em verdades mais profundas. Os pais eram descartáveis, sem valor. Agora, tudo lhe passava pela mente, de forma bem diversa. Gostaria de poder recomeçar. Mas o pai se fora. Uma lágrima brotou como orvalho. De repente, Carlos Alberto estava dizendo para o pai que partira: se Deus me mandasse escolher, eu juro que não queria ter tido outro pai que não fosse você, meu velho. Obrigado por tanto amor. Perdoe-me por haver sido tão cego e tão tolo. O Pai. O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em sua primeira pergunta, traz à baila a questão acerca de que é Deus. Verdade que até então as doutrinas sempre haviam indagado acerca de quem era Deus, entendendo-o como uma personalidade, um personagem. A resposta é sucinta e inquestionável. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Através dos tempos, muitas têm sido as definições sobre Deus. O apóstolo João Evangelista teve oportunidade de afirmar que Deus é amor. Contudo, ninguém melhor do que Jesus o traduziu para nós. Ele nos-lo apresenta como nosso Pai. Assim, Deus não é o injusto e parcial que escolheu somente um povo para proteger contra todos os demais. É o Deus do universo. Acima dos preconceitos da sua época, Jesus demonstra a universal paternidade de Deus. Reserva para ele um nome doce: Pai. E o chama meu Pai e vosso Pai. Ao pregar sua moral, frisa: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Descreve-o como o Deus misericordioso, que faz crescer a erva do campo, vestindo-a com maior pompa do que as vestimentas do grande rei Salomão. O Pai que ama seus filhos e que por eles vela, que providencia alimento para as aves do céu, que não semeiam nem aram. Ao lecionar-nos a forma de orar, afirmou: quando orardes, entrai em vosso quarto, e fechada a porta em segredo, orai a vosso Pai.
E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. E ele mesmo iniciou a oração com os vocábulos Pai Nosso. Referindo-se à revelação mediúnica do apóstolo Pedro acerca da sua identidade como o Cristo, Filho do Deus vivo, diz: Bem-aventurado és, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Para nos dar a ideia da grandeza do Pai, preconizou: ninguém conhece o Pai senão o Filho, Ele mesmo, Jesus. Quando falou das bênçãos do trabalho, mostrou-nos Deus como o trabalhador incansável, que labora sempre a favor dos seus filhos. Meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Dando testemunho de que era enviado da divindade, diz: não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. As obras que eu faço dão testemunho de mim, de que o Pai me enviou. Ao despedir-se na ceia pascal, afirma aos discípulos: eis que vou para meu Pai. E dirigindo-se aos céus, ora: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enfim, Jesus, com sua revelação de Deus aos homens, funda a consolação suprema. Demonstra o apoio que cada um tem no Pai nos céus. Finalmente, que ninguém está só, pois o Pai está sempre com cada um dos seus filhos. Você sabia que em muitos momentos de sua vida, Jesus falou que viera para fazer a vontade de seu Pai, não a sua? Encontramos nos apontamentos de João: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. E que no Jardim das Oliveiras, pouco antes de ser preso, antevendo seus padecimentos, dá-nos a lição de como nos devemos portar perante as nossas dores. Ele assim se expressa: não se faça a minha vontade, mas a tua. Quem é você? Entre os guardados do executivo de uma grande empresa, encontramos um dia a seguinte nota: quem é você que chegou tão de mansinho e conquistou meu coração de forma tão absoluta? Lembro que quando você se fez anunciar, encheu de ansiedade o coração de sua mãe e me acenou com o doce encantamento de ser pai. Aguardei sua chegada entre noites indormidas de sua mãe, tentando acomodar a barriga de uma e de outra forma, enquanto você crescia dentro dela. Afinal, você chegou. Era tão pequena, tão miúda, que no primeiro momento tive medo de machucá-la ao segurá-la em meus braços musculosos. Minhas mãos pareciam tão desajeitadas e grandes para segurar algo tão delicado. Nos dias seguintes, fui descobrindo a sua fortaleza. Enquanto você se entregava aos meus cuidados, tão frágil, tão dependente, fui me sentindo um gigante com a enorme responsabilidade de responder pela vida de um pequenino ser que confiava totalmente em mim. Um ser que dormia em meu colo e se aquietava em meu peito quando a aconchegava junto a mim. Uma criaturinha que ficava me olhando, emitindo sons que eu nem entendia enquanto eu trabalhava o computador. Depois fui descobrindo a maravilhosa potencialidade que dormitava em você na medida em que os meses foram passando e você se foi revelando. Recordo do interesse pelos meus livros. Claro, de início, o que você mais adorava era o som das páginas rasgando. E que belo estrago você fez em algumas das minhas revistas. Aos poucos, fomos nos entendendo, e você foi compreendendo que devia respeitar certos espaços e certas coisas. Que podia ter acesso aos livros, às revistas, aos CDs, para deles usufruir, sem estragar. Quando menos esperava, lá estava você frente ao computador, imitando meus gestos, tentando digitar tão rápido quanto eu, manuseando o mouse, clicando aqui e ali, vitoriosa, retirando da impressora
a folha reproduzindo o bicho colorido que você escolhera na página aberta da internet. Depois veio a escola. E cada dia você retorna com uma musiquinha, um versinho, uma dobradura, algo que você aprendeu, fez, criou. Cada dia você me conquista mais. Hoje sei que Deus mandou você para a minha vida para transformar minha intimidade. De homem de negócios sempre sério, postura impecável, tornei-me o garoto que se ajoelha e se permite ser o seu cavalo de estimação, andando pela casa com você nas costas. Do ser quase indiferente que não conseguia demonstrar carinho, você me transformou num homem que retribui a doçura do seu beijo com outro. E isto fez com que eu também me voltasse para sua mãe, para minha própria mãe, e a elas conseguisse demonstrar amor. Você me desperta pela manhã com seu canto e sua voz, enquanto saltita pela casa e a mantém alegre todas as horas. Retorno do meu trabalho cansado, e em poucos minutos me recomponho ante a sua presença, que me salta nos ombros, quase me sufoca de abraços, dizendo da sua saudade, e me conta as 1000 pequenas coisas que fizeram o seu dia. Olho nos seus olhos, sentindo um afeto profundo jorrar de minha alma. Mergulho na limpidez do seu olhar, e ante tanto que recebo de você, me pergunto: quem é você, minha filha? Quem é você, dádiva de Deus, que veio me transformar em um ser melhor e me mostrar que o mais importante no mundo não é o que se tem, o que se compra, o cargo que se ocupa ou a função em que estamos? Quem são nossos pais? Quando abrimos os olhos neste mundo, vimos debruçados sobre nosso berço 2 pessoas especiais, nosso pai e nossa mãe. Nos primeiros anos nos sentimos dependentes deles. E mesmo o simples fato de eles estarem a nos olhar se constituía em segurança para nós. Assim aprendemos a andar, amparados pelos seus braços. Nossos machucados receberam curativos e beijos. Aprendemos a andar de bicicleta, enfrentamos as ondas do mar, as águas da piscina. Suas mãos nos conduziram à escola, e quando fomos ali deixados pela primeira vez, pareceu que algo se quebrou dentro de nós. Estaríamos sendo abandonados? Contudo, ao final do dia, retornamos ao lar, e aprendemos que a escola era somente um lugar para estar algumas horas. Era um lugar para aprender, para fazer amizades, para crescer. Mas sempre havia um lugar para voltar: nosso lar. O aconchego da família, a segurança paterna, o carinho materno. À medida que os anos foram se somando, deixamos de ser dependentes. Andamos com nossos pés, agimos com nossa vontade, alçamos voos mais altos ou rasos. E alguns de nós passamos a olhar os pais de forma diferente. Quem são eles para desejarem comandar a nossa vida? Quem são eles para dizerem o que devemos ou não fazer? Quem são? Nossos pais são espíritos que quase sempre guardam relações afetivas conosco de longa data. Amigos que aceitam nos receber como filhos, desejando encurtar distâncias entre nós e o progresso. Espíritos que se dispõem a nos oferecer um corpo, a nos proteger, a nos amar. Exceções existem, é verdade. Espíritos não tão amigos que se reencontram no cadinho doméstico para ajustes do pretérito um tanto nebuloso. Mesmo assim, eles nos moldaram um corpo, permitindo-nos a reentrada no mundo carnal, e lhes devemos ser gratos. Mas, se desejam saber aonde vamos, com quem vamos, nesses tempos de tanta violência, é porque conosco se preocupam. Se nos estabelecem horários para o retorno ao lar, se nos procuram quando nos retardamos, é porque a nossa segurança os preocupa. Se insistem conosco para que estudemos mais, nos esforcemos mais, é porque mais experientes pela maturidade que ainda não temos, nos desejam ver galgar degraus de sucesso. Se nos impõem disciplina,
Se nos exigem atitudes comedidas, é porque desejam colaborar com nosso progresso. Para isso, Deus nos confiou a sua guarda. E porque esse compromisso está registrado em sua memória espiritual, tanto quanto pelos laços de afeto que nos unem, eles se importam conosco. Pensemos nisso, e antes de reclamarmos tanto, olhemos nossos pais com gratidão. Vivamos com eles o melhor possível, afinal, não estarão sempre conosco. É possível que logo mais eles se transfiram para a espiritualidade, cumprida sua missão. Vivamos usufruindo o melhor da sua companhia, da sua sabedoria, dos seus afagos. Amanhã, quando não estiverem mais conosco, teremos doces lembranças para alimentar a nossa saudade. Ser pai. Ser pai é ser especial. É na masculinidade guardar doçura. É ser homem e ser afetuoso. Ser pai é, sendo administrador, administrar tão bem o tempo que nunca faltem minutos para atender o telefonema do filho com atenção. Um telefonema que fale do entusiasmo dele por ter conseguido fazer um gol para o seu time na escola. Ser pai é não se afogar no mar dos negócios, mesmo que na sua qualidade de executivo, muitas sejam as horas que a profissão lhe exija. É, sendo lavrador, preparar a terra do coração do filho para receber as sementes do bem, regando-as todos os dias com o seu carinho, demonstrando na prática que nenhuma tarefa é mais importante do que a que tenha a ver com os sentimentos das criaturas. Ser pai é, sendo músico, ter sensibilidade suficiente para colocar no pentagrama da vida do seu filho as mais sublimes notas da compreensão, da tolerância e do amor. Sendo poeta, escrever as mais belas rimas da ternura com os versos simples do companheirismo e da alegria. Ser pai é, na qualidade de mecânico hábil, estar apto a consertar os estragos que alheias ideias possam estabelecer na estrutura delicada do caráter do seu filho. É saber utilizar com maestria as ferramentas de precisão, aferindo oportunidade e valores para as lições que o conduzirão na vida. Ser pai é, como escultor habilidoso, esculpir formas mais primorosas no caráter do filho. Como instrutor, ministrar-lhe as lições da sua experiência pessoal e falar-lhe das lições imortais da vida maior. Ser pai é, sendo motorista, não esquecer de que deve dirigir a vida do seu filho para a rota segura do dever, a fim de o transformar em um cidadão honrado e um homem de bem. Ser pai é, sendo magistrado, saber julgar com imparcialidade as traquinagens do seu rebento, analisando todos os fatos e dispondo-se a ouvir todas as partes envolvidas, a fim de sentenciar com justiça. Ser pai é, sendo médico, ter a notabilidade de um cirurgião, para no tempo certo realizar a cirurgia de profundidade, descobrindo nas entranhas do espírito as tendências do filho e as trabalhar, burilando-as. Ser pai é, sendo enfermeiro, não esquecer de colocar curativos nos machucados do joelho, do cotovelo, e providenciar medicamento apropriado para coração partido pela dor da primeira desilusão de amor. Ser pai é, sendo ator, deixar de brilhar tanto nos palcos do mundo para se apresentar à restrita plateia de um garoto que o espera todos os dias para assistir à sua encenação da mais bela peça teatral, a da paternidade. Ser pai é, sendo cantor, modular a voz e criar canções de ninar para embalar o filho cansado das brincadeiras do dia. Ser pai
É sendo desportista, ter braços rijos para suspender o filho com firmeza, abraçá-lo com vigor e lhe segredar ao coração: te amo muito. Existem homens que almejam missões surpreendentes. Existem outros que sonham com conquistas extraordinárias. Existem os que planejam ter sobre si os olhos do mundo. No entanto, a missão mais surpreendente, a conquista mais extraordinária, é a da paternidade responsável. E o olhar mais importante é de um pequeno que espera o final do dia na porta de casa e sorri, e corre e grita ao te descobrir o vulto alto e forte: oi, papi, que bom que você chegou.